Olá, esse é o curso do Basic, 5 lições de composição em aquarela, ponto focal. Lembrando que no vídeo anterior a gente estudou essas cenas, essa cena do Rio de Janeiro, do Jardim Botânico, através de sketches, procurando criar uma abordagem diferente de ponto focal para cada uma das cenas. Eu preparei aí um tom de azul com uma variaçãozinha quase um cinza clarinho, e eu virei o papel de ponta cabeça para trabalhar a área do céu. Essa é uma alternativa muito comum na técnica de aquarela para trabalhar a área do céu do claro para o escuro, que é mais fácil. Então eu começo com aquele cinza mais próximo ali à base ao topo da vegetação. Isso pode se dar também próximo ao horizonte, pode ser um cinzinha, pode ser um amarelo, né, um tom mais quente próximo ao horizonte. E aí eu começo então a trazer essa aguada para baixo, lembrando que está de ponta cabeça o desenho, e à medida que eu vou trazendo essa aguada, eu vou adicionando o tom de azul mais puro, né, das outras duas partes do godê, ali, como vocês podem ver no cantinho da imagem, de forma a ter ali um degradê. É importante lembrar que eu tenho que ter essa área com bastante água, bastante pigmento, para que eu não gere marcas. A gente pode também pré-umedecer o papel para ter melhores resultados nas aguadas. Aí eu virei já o papel no formato, na posição normal, evidentemente, e vou continuar o trabalho pelas áreas claras. Eu estou aproveitando aquele cinza que eu preparei para o céu e começo a adicionar esse tom de cinza meio quente na área da alameda, né? Soltando um pouquinho de pigmento, inclusive, ali para gerar textura, né? Batendo o pincel no dedo para fazer isso e adicionando um tom de verde bastante claro na área do gramado. Nesse primeiro estudo, a gente vai trabalhar o ponto focal na área do parque. O ponto focal vai se dar precisamente no casal que está ali caminhando, depois na sua relação, na proximidade com a fonte, como a gente estudou nos sketches. Então eu posso ter mais cor, eu posso ter mais detalhe nessa área, justamente porque a área de maior interesse vai estar nessa área, nessa região. Eu trouxe ali o sketch feito a lápis anteriormente, lembrando então aí do ponto focal nessa área do parque, nas figuras humanas. Eu fui alimentando essa área desses arbustos com cores bastante fortes, deixando um pouco do branco do papel aparecer para que fique uma coisa meio iluminada, né, como se a luz cintilasse ali naquela região. Uns tons mais vivos de verde, eu adicionei um pouquinho de azul turquesa para ter essa variação de cor. Isso lembra um pouco Charles Reed, que foi um grande aquarelista, e ele fazia muito esses pequenos toques de cores, e aí daí que eu tenho me inspirado para fazer esse tipo de solução nesses estudos, principalmente que a gente tem um pouco mais de liberdade, né? Aí eu estou fazendo a sombra de uma vegetação que está ali ao lado do observador, trabalhando o pincel horizontalmente. Vocês viram que eu corro o pincel na horizontal, e depois eu abro algumas dessas bordas, eu suavizo algumas dessas bordas para ter variação, para não ficar todas as bordas acentuadas. Tem uma segunda sombra ali que passa atrás das figuras. Essas sombras paralelas vão criando profundidade no desenho. Alimentei ali um pouquinho com um pouco de azul ultramarinho, então alimentei essas aguadas para ter uma variação de cor dentro da área da sombra, para esfriar ela um pouquinho, preparando um pouquinho de azul bem clarinho,
E com bastante atenção, com bastante calma, eu fui ali pintando a figura do Cristo Redentor. A minha cabeça aparece um pouco na imagem, bastante, porque eu tenho que enxergar um pouquinho mais de perto. É um detalhe pequeno que deve ser feito com cuidado. Então, para esse tipo de detalhes, a gente tem que realmente diminuir a velocidade e trabalhar com mais calma para fazer de uma vez só, para não precisar ficar remendando ou arrumando. Feito ali o Cristo, eu umedeço o papel novamente, porque eu quero trazer essa aguada da montanha de forma bem suave, bem leve. É um azul ultramarinho com um pouquinho de cinza nele para não ficar tão vibrante. Eu faço ali o contorno da montanha de uma vez só, né? E aí eu tenho então esse azul acinzentado passando ali, abrindo por trás das árvores. Eu não queria ali ter bordas muito duras, exceto pelo contorno da água do chafariz, da fonte. Então eu já aproveito, trago essa cor ali e já faço o recorte da luz da água. Ali com o pincel levemente úmido eu estou abrindo um pouquinho, suavizando um pouquinho as bordas ali. Eu senti essa necessidade ali na hora. É um detalhe muito sutil, visto mais ali quando a gente tem o original na mão, né? E nesse momento eu já aproveito para trabalhar essa palmeira imperial, que é um elemento importante no desenho, mas que eu procurei tratar de forma também simplificada, com pouca cor. Na verdade, ali basicamente um azul ultramar acinzentado. Trabalhando com calma, com cuidado, gerando um pouquinho de trabalho de borda, se possível, na hora, né, no momento. E eu alimento depois um pouquinho esse azul com um pouquinho de verde, para que eu tenha ali uma variaçãozinha de cor dentro da forma. Já faço o tronco da palmeira, tudo numa passagem só. Criando ali um verde claro, um sap green. Era o momento de trabalhar a parte da vegetação dessas grandes massas de árvores. Eu reumedeço o papel, vejam que eu experimentei ali no cantinho. Depois eu molho toda essa área de novo, porque eu queria trabalhar com o papel com essa característica. Vejo que à medida que eu vou soltando a cor, o pigmento vai se espalhando, e era exatamente isso que eu queria, que a cor se espalhasse sem eu criar nenhuma borda acentuada nesse momento, exceto quando eu já chego no limite da vegetação, e aí eu procuro já fazer essas bordas de forma, se possível, mais definitiva. Vou testando o papel em alguns lugares, aproveitando aí a qualidade do pincel, que acumula bastante tinta, e ao mesmo tempo ele permite que eu trabalhe com as cerdas meio espinafradas, assim, por assim dizer, meio abertas. E aí já é possível fazer um pouco de movimento de borda, sugerindo a folhagem, o que é muito legal. Eu começo a adicionar uns tons de azul mais expressivos, mais escuros, para ter variação de cor dentro das formas. E já aproveitando, fazendo um pouco do recorte dessa vegetação que está ali num plano intermediário, né? Essa separação ali dos planos é importante para eu ter um certo dinamismo e fazer com que eu tenha profundidade no desenho, né? O pigmento cada vez mais encorpado. Esse já é um Perylene Green, que é um verde bastante escuro, misturado com um pouquinho de azul. A intenção é fazer essas áreas e ir se aproximando
do resultado final nessas camadas, né? Para que a gente não precise ficar voltando para as áreas inúmeras vezes, embora é possível fazer isso com calma, desde que as áreas estejam úmidas, né? Então eu posso ir alimentando as aguadas desde que elas estejam aguadas, que elas estejam úmidas. Então por isso que é gostoso trabalhar com a base umedecida. A temperatura ambiente também faz diferença. Esse dia estava relativamente frio, então eu gosto de trabalhar com essa calma, né? Sempre que possível, evidentemente. Às vezes não é, quando a gente está em plein air ou num dia mais quente, é mais difícil de fazer de manter essa concentração, né? Essa calma no processo. Eu venho ali fazendo novamente o recorte da água, com um verde mais azulado, e em algumas camadas agora, algumas marcações com o pincel, sugerindo um pouco de movimento da folhagem. Ali tem um contraponto grande também, né, uma massa de verdes grandes que eu acabei depois meio que perdendo um pouco esse contraste, porque eu fui alimentando essas aguadas próximas, né, com esse tom bastante escuro, mas ele acabou invadindo um pouco demais, um pouco além do que eu queria, vejam ali, então eu começo quase a juntar, e aí ia começar a ficar poluído, eu resolvi dar uma unificada. De qualquer forma, eu mantive ali um highlight em cima, então eu tenho uma quebra de plano, e depois ainda vou escurecer um pouquinho mais aquele contraponto. Verde mais escuro do outro lado, sugerindo um pouco de galhos. Sugerindo bordas à medida que eu vou avançando. Bordas irregulares, sempre bordas irregulares. Trabalhando com um pouco mais de velocidade ali, um pouco mais de rapidez. E ali eu tenho um ponto legal, uma área interessante, que é aquele contraponto daquela grande massa de verde ali, mais clara, chegando com a massa de verde mais escuro próxima a ela, alimentando algumas áreas mais escurinhas, com bastante pigmento. Às vezes a gente vai fazendo e vai percebendo com os olhos, né, com o canto dos olhos, por assim dizer, que algumas áreas estão ficando mais claras do que a gente queria. Então, se houver tempo, a gente vai alimentando essas áreas também. Vejam ali, trazendo uns tons de azul, quase um cobalto no meio desse verde. Isso é legal também, essa variação de cor, uma coisa que eu tenho explorado mais ultimamente. E ali um momento de bastante concentração, trabalhando a área da fonte, trabalhando a fonte, melhor dizendo, com um azul bem escuro. Eu vou trazer a foto da fonte ali para vocês verem como ela é. Vejam que eu incremento um pouco a água que cai dela, né? Mantendo alguns highlights ali nessa área. Depois a gente vai ver no final isso com um pouco mais de detalhes. Tem um arbusto que a circunda. Tem ali um casal, duas pessoas andando próximas à fonte. Mal dá para ver aí na imagem, mas depois a gente vai ver com um pouco mais de detalhe. Vejam ali os tons bem escuros na área da vegetação. Tinha ainda a base úmida, então era possível fazer isso. Algumas manchas sugerindo a vegetação mais longe ou pessoas. As figuras ali próximas à fonte. E está chegando ali o momento de trabalhar as duas figuras, o casal, que está caminhando ali no meio da alameda. Então eu preparei um tom de pele meio genérico, um tom forte, para que se destaque ali no meio dessa área. Trouxe ali a fotinho. Essas pessoas estavam lá mesmo, então eu só trouxe elas mais para frente. Eu recortei elas no Photoshop, trouxe elas mais para frente, mais para próximo do observador. Já faço ali a roupa delas,
com um tomzinho de azul, geralmente eu uso, uma camiseta para fazer ali um contraponto com o céu, né, uma relação com o céu, com o azul do céu. Uns pequenos toques bem escuros, enquanto a base estava úmida, nos joelhos, nos cotovelos, embaixo no pescoço, né, embaixo do boné, né, essas figuras tinham bonés. Então a ideia é tentar fazer, se possível, numa passagem só, com bastante calma. Eu venho ali adicionando alguns contrapontos mais escuros de azul, próximas às figuras, até para trazer a leitura ali mais para perto. A sombra em volta delas, passando entre elas, mais uma sombra ali atrás, e caminhando para o final desse trabalho, reforçando algumas texturas, algumas marcações dessas convergentes. Então esse foi o primeiro a primeira das duas pinturas, com o foco de atenção na área do parque, precisamente nas figuras, depois ali na fonte, com o Cristo Redentor recuado lá atrás, mais como um background, como um fundo, a imagem final e um detalhe ampliado ali dessa área central mais importante. E é isso, agora vamos partir para o segundo desenho, para a segunda aquarela. A intenção desse novo estudo é mudar o ponto focal, lembrando que a intenção neste caso é fazer com que um ponto focal seja na montanha, no Corcovado. Lembrando que o desafio também reside no fato do ponto focal estar distante. Então é um desafio interessante que eu espero poder realizar. Eu estou ali preparando um tom de cinza azulado e um tom de cinza um pouco mais quente. Deixo ali preparado. Começo pela figura do Cristo Redentor. Lembrando, da mesma forma que na primeira aquarela eu fiz isso com bastante calma, nesse caso o processo é o mesmo. Vejam que é um pincel mais fininho, eu tenho que chegar um pouco mais próximo da aquarela e acaba resolvendo essa área aí. Vocês viram que no começo eu umedeci o papel, ele está levemente umedecido. Embora vejam aí que eu vou trazer um pouco mais de umidade para o papel, para que o cinza da montanha, esse cinza azulado, abra, né, por trás ali das árvores, para que não tenha bordas acentuadas naquela transição. Vou trazendo então essa aguada com calma, soltando um pouco desse pigmento, desse cinza mais quente, à medida que vou descendo, para que eu tenha ali um pouquinho de variação de cor dentro da área da montanha, né, trazendo um pouquinho mais próxima. Lembrando que eu aumentei um pouco o tamanho do Corcovado em relação ao restante da imagem. Isso a gente estudou lá no sketch, lá no esboço que a gente fez, né? Trazendo a água um pouquinho mais para baixo, contornando a área da fonte. Assim eu já posiciono ela no processo. Trouxe um pouquinho de verde que vai mesclar, vai fazer a fusão ali com a área da montanha. E aí começo a preparar o azul para pintar o céu. Eu dei uma espiada ali para ver como é que estava a umidade do papel. Olhei de lado para ver o reflexo da luz da janela e vi que eu precisava reumedecer um pouco a área, mas não toda. Veja que eu estou colocando em determinados locais do céu, porque neste caso a ideia é termos nuvens, de forma a ter um céu mais expressivo, né, mais vibrante. Ao criar essas áreas de nuvens, eu faço um diálogo
entre o formato da montanha e o céu. Também, na medida que eu deixo essas áreas de nuvens, essas áreas brancas no meio do céu, eu isolo a montanha e gera um contraste forte em volta dela, o que atrai o olhar do observador e favorece a minha intenção. Eu trabalhei com um pincel umedecido em algumas áreas, eu abri algumas bordas, soltei alguns cinzinhas para gerar essas variações, para gerar um pouco de volume nas nuvens, e assim eu mantive. Então a intenção era ter um céu com um pouco mais de drama, né? Eu estou ali testando o papel, vendo como que a aquarela está se comportando. Eu estava observando que estava fazendo uma fusão grande, que a aquarela estava expandindo. Então eu vou ali testando, trazendo esse sap green, que corresponde às áreas mais claras da vegetação. Começo a alimentar um pouquinho mais, com um pouco mais de pigmento, misturei um pouquinho de amarelo no verde para ter essa cor um pouco mais viva, e espalho essa cor em algumas áreas dessa região, principalmente nessas massas de verde mais próximas. A base estava bem úmida ali, então estava tranquilo de trabalhar. Aproveitei o mesmo verde, já criei as áreas gramadas no mesmo valor. Aproveito para fazer o piso, o chão da alameda. Vejam que eu não estou preocupado em preencher, em juntar muito todas as áreas, né? Então tem sobrado umas áreas em branco, que foi parte um pouco da estratégia desses estudos, de forma que, já que eu não fiz a imagem cropada, ou seja, com a fita crepe em volta, então toma-se partido um pouco das bordas e deixa as bordas mais irregulares, né? Eu ali marquei um pouco com um tom de pele a posição das pessoas, né? Testo mais uma vez o verde no próprio papel, já ia um verde bem escuro, um pale green, e vou alimentando essa área. O verde expande um pouquinho no céu, o que é interessante, uma certa hesitação, observando como que o papel está se comportando, um pouco de movimento nesse preenchimento, meio lateralmente, vejo ali, de forma a simular um pouco o movimento da vegetação, alimentando a aguada, misturando uns tons um pouco mais vivos de verde, aquele turquesa que eu tenho trazido para esses tons de verdes, e aí experimentando um pouco do tom e da cor da sombra que eu vou fazer nessa área. É um sépia com um pouco de azul, então ele ficou meio acinzentado. Eu queria uma sombra mais generosa nessa área aí, então eu vou com o pincel tentando fazer isso rapidamente, numa passagem só. Vou buscar um pouco de verde para mudar a cor. No momento que a sombra sobe no gramado, muda-se um pouco a cor. Isso é interessante porque muda a temperatura. E começo a alimentar essa área com um ultramarinho um pouco mais vibrante, um pouco mais intenso, melhor dizendo. Aproveito e replico ele em algumas áreas do desenho, trabalho um pouco bordas, e assim o trabalho vai avançando, gerando movimento, fazendo recortes de contraponto, que significa separar os planos. E ali, vejam na seta, acabou formando duas retinhas que estavam me incomodando, formando quase um V ali. Então eu vim com um pincel úmido, um pedacinho de papel, e eu procurei tirar aquela marquinha, porque estava gerando ali
ponto de atenção um pouco que estava me incomodando, né? Então, à medida que a gente vai fazendo, às vezes a gente percebe essas coisas e, se possível, resolve na hora, né? Às vezes a gente percebe essas coisas só quando a gente termina o trabalho, né? Quando ainda é durante o processo é melhor, porque a gente tem tempo de arrumar. Então, aí continuando continuando a alimentar as aguadas da massa de vegetação, eu percebia que eu ia precisar aumentar as áreas de escuros. Procurei até variar um pouco a folhagem, como se houvesse umas palmeiras ali mais distantes. Poderia ter palmeiras imperiais nessa cena também, mas eu tentei, lembrando na hora do sketch, percebendo que eu teria que simplificar esse primeiro plano correspondente ao parque, para que eu pudesse manter o foco lá no final, né, lá na montanha, no Corcovado. Recortes de contraponto, acaba às vezes gerando algumas retas que depois eu procuro quebrar, né? Vejam aí que foi o que eu fiz ali. A gente não, como eu falei antes, a gente às vezes percebe na hora e já faz o ajuste, às vezes percebe um pouco depois. E ali eu derrubei o pincel. Na verdade, o pincel bateu ali na área do piso e eu já corrigi rapidamente, trazendo ali um pouco mais de azul. Gerou uma irregularidade no piso. Eu estava justamente falando de corrigir coisas, né, enquanto a gente faz, e foi o que aconteceu ali. Não é muito comum o pincel cair no desenho, mas às vezes acontece. Ali trazendo os verdes um pouco mais vivos, quase um amarelo ali, para gerar uma variação de cor. Uns azuis mais encorpados. Gerando movimento dentro da massa, brincando um pouco com a borda. Alguns ajustes indo para finalização dessas áreas que circundam o trabalho, né, a imagem, trabalhando a área da fonte. Eu logicamente pintei aquilo com bastante calma, apenas acelerei o vídeo, porque a gente viu um pouco do processo na imagem anterior. E ali eu estou trabalhando nas figuras, naquele casal que está indo para dentro do desenho, está caminhando de costas para o observador. Então eu vou fazendo o corpo, né, adicionando as roupas e já emendando com as pernas e braços para que tudo se conecte com bastante calma. Tem umas figuras próximas à fonte também. A sombra das pessoas no chão, a sombra dentro da sombra, elas estão numa área sombreada, mas elas produzem uma sombrinha, né, no chão também. Ali eu estou atenuando um pouco as bordas da água, porque estavam um pouco duras demais, então eu com o pincel úmido eu abri elas um pouquinho e adicionando um pouquinho mais de pigmento ali em volta da fonte, para também diminuir, a intenção era diminuir o excesso de informação ali, aquele recorte muito evidenciado. Eu limpei um tiquinho com um pedacinho de papel, porque eu tinha perdido quase toda a luz também, então recuperei um pouquinho. E aí eu continuei trazendo mais pigmento para a área das árvores, para essa massa das árvores, aumentando um pouco mais o contraste em relação às montanhas, a montanha lá no fundo. Fiz umas marcações horizontais ali meio intuitivas, senti a necessidade de ter umas marcações horizontais naquele ponto, evidenciando, acentuando um pouquinho mais aquelas convergentes do caminho, né, da Alameda, um pouquinho de textura,
Então, partindo para a finalização do trabalho da aquarela, as últimas camadas, ampliando um pouquinho aquela massa de árvore naquela região, de forma a fazer com que o corcovado recue um pouco mais ainda. Sempre tomando cuidado para não passar do ponto, não exagerar, não manipular demais, né, o trabalho, as últimas camadas, os últimos ajustes. E é isso. Esse foi o segundo exercício, o segundo estudo acerca dessa cena, e nesse caso a gente procurou fazer com que o ponto focal então ficasse na montanha, no Corcovado e no Cristo Redentor. Aí a imagem final desse estudo. Um detalhe ampliado com as áreas mais importantes do desenho e aí as duas imagens lado a lado. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado.